Olá, eu sou Joaquim Bezerra, contador e empresário. E a pergunta de hoje é uma dúvida que muitos têm. Qual é a melhor carreira, pública ou privada? Conte com Deus, conte com a gente, pode contar. Ser um contador que atua na contabilidade pública ou um contador que atua na contabilidade privada? Esse é o nosso canal de perguntas e respostas aqui no YouTube. E eu quero que você me diga de onde você está nos escutando. Vai aqui nos comentários, faz a tua pergunta, deixa aqui porque eu quero responder a sua pergunta nos próximos episódios. Aproveita e curte, compartilha, encaminha aqui para os seus amigos e vamos à matéria. Toda semana eu vou estar aqui respondendo perguntas, porque o meu objetivo é te ensinar a ser um contador líder. E o que é um contador líder, Joaquim? Me explica aí. Olha, o contador líder é aquele que se posiciona no mercado, é aquele que abre portas ao invés de fechar portas, é aquele que está além do seu tempo, abrindo caminhos, é aquele que entrega soluções. O contador líder é o contador de excelência, é o que o mercado quer, é o que as empresas esperam e é o que a sociedade quer reconhecer. Você tem tudo para se tornar um contador líder. Nos acompanhe aqui em nosso canal, porque nós teremos aqui durante muitos episódios, matérias, temas que vai te ajudar a se tornar um contador líder. E para facilitar a sua compreensão, eu vou comparar aqui as duas carreiras, contador, servidor público e contador, empresário contábil. Essa é uma inquietude que tem muito ali na saída da faculdade, no início da sua carreira profissional, tomar uma decisão, vou me tornar um contador servidor público, vou estudar e passar no concurso público, ou vou empreender e ser um empresário contábil. Eu vou aqui nessa comparação te trazer pontos positivos da carreira do setor público e pontos positivos de um empresário contábil, de ser um empreendedor. Então vamos lá, um dos pontos positivos de você ser um contador servidor público é a estabilidade. Ora, uma vez você passando no concurso público, você sabe quanto vai ganhar e o que tem que fazer. Então, essa é uma garantia que você tem, inclusive a de não ser demitido, a não ser que você possa agir com uma quebra de conduta e isso lhe leve a uma quebra de princípio. Aliás, quebrar princípio em qualquer que seja o local, em qualquer que seja o ambiente, sempre terá suas consequências. Mas a estabilidade, sim, é um dos pontos positivos. Um outro ponto positivo é o limite de horário de trabalho. Ora, veja só, você tem hora para começar e hora para terminar o seu trabalho, a sua função, com base naquilo que lhe é determinado no dia a dia. É claro que a contabilidade pública tem uma série de anuências e há necessidade de se estar sempre preparado com conhecimento para poder fazer a sua melhor entrega. Aliás, nós estamos falando nesse canal sempre aqui de um contador líder. E contador líder é aquele que tem conhecimento, é aquele que resolve problemas e que sabe lidar com pessoas. O que mais você vai fazer no seu dia a dia de servidor público é lidar com pessoas, seja as pessoas internas, seus colegas de trabalho, seja o público que você atende, porque o servidor público ele está lá para prestar serviço à comunidade. Portanto, você como contador público tem estabilidade, tem limite de horário de trabalho e, é claro, você tem seus benefícios garantidos. Você está ali, você tem seu 13º, você tem suas férias, você tem cumpre o horário, respeita os feriados. Então, mas isso tudo depende, efetivamente, do que você deseja para a sua vida. Para quem é a carreira de servidor público, de contador público? É para aquele que quer ter estabilidade, que quer ter uma vida planejada, sob controle. O contador público, o servidor público, ele tem esta garantia. E, claro, que tem a honra de servir a sua nação. E agora? Agora nós vamos falar sobre quais são os pontos positivos de ser um empresário contábil. Vou te dar aqui a minha opinião e vou te dar o que eu observo com a análise do mercado. O empresário contábil, ele tem, primeiro ponto, não tem limite de crescimento financeiro. Observe que o contador servidor público ele tem um salário definido em lei, em cargo e função. O empresário contábil ele não tem limite de crescimento financeiro.
Quanto mais ele produzir, quanto mais ele criar algo novo, mais receita ele vai ter. Quanto mais ele empreender. Um outro ponto positivo é a liberdade geográfica. O empresário contábil, ele tem a facilidade de trabalhar, claro, com a sua equipe, com pessoas, liderando pessoas, a capacidade de trabalhar em qualquer ambiente, gerenciando o seu escritório, gerenciando a sua equipe. E um ponto extremamente positivo que nós sempre apontamos é que o empresário contábil ele está lidando diariamente com o mercado. Então, a capacidade de network, de ampliação, de relacionamento dele é muito maior do que um contador que dedicou-se a ter uma carreira como servidor público. Agora eu vou te contar aqui um ponto negativo de cada uma dessas carreiras. No setor público, você tem uma limitação financeira. Como eu disse, você tem um salário, você tem o dia certo para receber, mas você não tem como receber mais do que aquele salário, produzindo mais ou menos. Então, esse é um ponto negativo. Como empresário, um ponto negativo é que você luta diariamente para chegar a um equilíbrio, porque termina trabalhando demais, não tem sábado, não tem domingo, às vezes trabalha, dá mais atenção ao trabalho e precisa do que a família, do que a sua espiritualidade, do que o seu lazer, e é preciso que ele esteja vigilante constantemente sobre essa gestão de equilíbrio. Agora eu vou te contar um pouquinho da minha história, porque lá atrás, quando eu saí da faculdade, eu tive que tomar uma decisão. Todos nós, estudantes, recebemos muita influência dos nossos pais. E é natural de que os pais queiram decidir qual é a carreira que o filho vai estar ou que o filho deve fazer. Nunca esquecemos de que os pais, eles só querem o nosso bem. Porém, a proteção que eles nos dão, que eles nos trazem, é uma proteção à luz do que eles querem, de menor sofrimento para os seus filhos. A proteção que os pais trazem, é claro, é à luz do que eles entendem, da geração deles, do tempo deles. Portanto, alguns pais, para proteger os seus filhos, encaminham para o servidor público. Eu quero te dizer que meu pai e minha mãe queriam que eu fosse servidor público, queriam que eu fizesse concurso público. Não tenho absolutamente nada contra o servidor público. Aliás, eu já disse isso aqui, eu admiro e entendo de que o Brasil precisa cada vez mais de servidores públicos líderes para gerenciar as políticas públicas, para poder contribuir com a nação. Mas eu decidi, naquele momento, de ser um empreendedor, de ir para o ramo empresarial. E é claro que eu não sabia ainda quais eram as consequências que eu ia ter, sobretudo, de não conseguir gerenciar o equilíbrio do trabalho, da família, do tempo, do dinheiro, mas eu decidi seguir a vida empresarial. Aliás, eu quero escutar de você. Comenta aqui embaixo se você é contador público, se você é empresário contábil, se você é estudante de contabilidade e ainda não decidiu qual é a carreira que vai seguir, diz aqui para eu te conhecer um pouco melhor. Aliás, faz tua pergunta aqui, porque eu quero, nos episódios seguintes, responder a sua pergunta. Curte, compartilha, encaminha para o seu colega de trabalho, encaminha para o seu colega da faculdade, porque este canal é um canal que vai responder perguntas sobre a contabilidade, sobre a vida, sobre o mercado financeiro, sobre carreiras. E nós estamos falando hoje de qual é a melhor carreira a seguir. A melhor carreira a seguir é aquela em que você se encontra. É aquela em que você se sente bem, seja servindo a nação através de um concurso público, seja empreendendo e servindo à sociedade através da sua geração de serviço. Qual é a carreira que você vai escolher? Pensa sobre isso. Aliás, deixa aqui no seu comentário qual é a carreira que você vai escolher. Quero te agradecer aqui pela audiência, por ter ficado até o final deste episódio e espero responder a sua pergunta nos próximos episódios. Nunca desista, conte com Deus, conte com a gente, pode contar. Conte com Deus, conte com a gente, pode contar.